Essa palavra aqui eu já tenho ensaiado ela para pregar, e hoje eu sentei e falei, hoje sai esse sermão aqui. Na verdade, essa palavra Deus me deu na primeira semana que nós voltamos na verdade a orar aqui, no começo de fevereiro, e no primeiro dia que eu vim orar, Deus já colocou essa palavra no meu coração. Eu preguei uma parte já em um culto, e hoje eu quero trazer essa palavra que Deus me deu, então assim nas orações da manhã. Então Marcos capítulo 12, versículo 13 ao versículo 17, vamos lá? Thalita vai achar para nós. Se você não trouxe a Bíblia, tem ali na projeção. Marcos capítulo 12, a partir do versículo 13. E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. Chegando, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não pagar? Devemos ou não devemos pagar? Mas Jesus, percebendo-lhes a hipocrisia, respondeu: Por que me experimentais? Trazei-me um denário para que eu o veja. E eles lhe trouxeram. Perguntou-lhes: De quem é esta efígie e inscrição? Responderam: De César. Disse-lhes então Jesus: Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E muito se admiraram dele. Esse texto aqui, ele trata de uma tentativa dos fariseus e dos herodianos para apanhar a Jesus em algum erro, em alguma falha, talvez doutrinária, alguma falha pessoal, talvez de caráter relacionado a isso. E eles começam então a questionar Jesus a respeito do pagamento de tributo. Ou seja, eles indagam a Jesus dizendo: Senhor, é certo ou é lícito pagar tributo a César ou não pagar tributo a César? É claro, irmãos, que quando eles fazem essa pergunta para Jesus, eles queriam provar Jesus. E Jesus, sabendo disso, ele chama esses homens de hipócrita, e Jesus então, ele não vai atropelar ou infringir uma própria lei que ele criou, ou uma observação que a palavra nos ensina, que era qual? Que está lá em Romanos, você não precisa abrir, tá? Eu já escrevi aqui para a gente ganhar tempo. Romanos 13 diz assim: Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não procede de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Jesus que inspirou, ou o Espírito inspirou a Paulo escrever isso, percebe que tanto os publicanos aqui, ou melhor dizendo, os fariseus e os herodianos, eles querem pegar justamente nesse ponto, de não respeitar a autoridade. E eles perguntam algo que talvez Jesus não estava preocupado em fazer, que era pagar o quê? Tributo. Só que a Bíblia é muito clara, dizendo que nós temos que fazer ou arcar com as consequências das leis que são impostas sobre nós aqui na terra. Como eu li aqui em Romanos capítulo 13, nós temos que obedecer às autoridades. Nós brasileiros, a gente não gosta do mês de janeiro, fevereiro e março, né? Nós não gostamos normalmente. Por quê? Porque janeiro chega o que lá no talão, se você tem casa própria ou apartamento próprio? Chega o talão do IPTU. Se você tem carro, chega o que na sua casa? Agora não está mais chegando, mas você já sabe de cor, né? É igual a classe, né, Samuel? As crianças sabem, 2 mais 1 são quanto, né? A gente sabe. E Jesus também sabia disso. E eles querem então pegar Jesus nesse contrapé, nesse contratempo, dizendo: o que a gente deve fazer? E Jesus fala: olha,
É muito simples, pega uma moeda. E ele mostra a figura que está na moeda, e ele pergunta, de quem que é o rosto que está aí na moeda? E os fariseus e herodianos respondem o quê? É de César. E Jesus, para encurtar a história, ele diz, então vocês devem entregar a César o que é de César. Irmãos, isso deve ficar muito claro na minha mente e na sua mente. O que é de César, dá a César. O que o governo exige que eu e você façamos nas obrigações, essa carga pesada tributária que a gente tem que fazer. Eu vou chegar no ponto da mensagem, tá? Só estou dando uma introdução aqui para entender o que Deus falou comigo aqui através dessa palavra. Mas o que é obrigação é obrigação. Eu vou deixar de pagar o IPTU e depois eu renegocio a dívida. Uma hora você vai ter que pagar. Eu vou burlar o sistema agora, está chegando abril, aí, março, que é o mês da Receita Federal, né? Recolher os impostos da população. Eu vou dar uma engambelada ali, vou colocar uns recibos de dentista, o pastor sabe também, de médico. Nós vamos colocar para passar batido e eu não ter que pagar uma carga tributária tão alta. O texto é simples e Jesus fala, devolva a César o que é dele. Pastor, mas eu não acho justo. O problema não é nosso, porque um dia, essa carga tributária que nós pagamos no Brasil, um dia vai ser cobrada desses homens que estão no governo, que são nossas autoridades, que foi Deus que colocou essas autoridades sobre cada um de nós. Amém nessa primeira parte, gente? Então não tente burlar, não tente dar o jeitinho brasileiro para acomodar a sua vida do jeito que você quer. Dá a César o que é de César. E agora a segunda parte que mais me interessa aqui, que é o que eu quero trabalhar com vocês essa noite. Jesus ele fala então, dá a César o que é de César, e na segunda parte do sermão, dessa frase, ele diz o quê? Agora você deve dar a Deus o que é de Deus. E eu quero fazer uma pergunta a mim e a você essa noite. O que Deus requer de mim e de você? Dar o que César quer é fácil, ou mais ou menos, é tranquilo, porque o imposto vem e nós temos que pagar. A grande questão e o X da mensagem de hoje é, o que Deus quer que eu e você façamos a Ele ou entreguemos a Ele através da nossa vida. Eu tentei sair ou pensar um pouco fora da caixinha e não ficar nesse texto só pensando na questão financeira. Se você achou que eu fosse dar um sermão falando que você tem que dar dízimo e oferta, você caiu do cavalo. Eu vou te pegar numa outra curva, mas não é agora. O sermão não é esse, sobre o que é dar e o que não é dar financeiramente. A questão é o que Deus espera de mim e de você como filhos dele. O que Deus quer de mim e o que Deus quer de você. César é imposto, César é tributo, César são as leis que estão impostas sobre as nossas costas e nós temos que cumprir. Agora o que eu e você devemos dar a Deus? Eu quero que você pense, vá além daquilo que está por trás dessa palavra. O que Deus espera que você dê a Ele? O que Deus espera que você entregue a Ele nessa noite? Marcos, capítulo de número 12, no versículo de número 29 e 30, diz assim: respondeu Jesus, o principal é, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O que Deus espera de mim e de você, irmãos? O que Deus espera que eu e você entreguemos a Ele? Esse texto aqui, que está dentro do Evangelho também de Marcos, Jesus responde dizendo, olha, você deve resumir os dois principais mandamentos, que o primeiro deles é, ame ao Senhor acima de todas as coisas. Ame ao Senhor acima de todas as coisas. E aqui o texto fala que eu tenho que amar a Ele de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento e de toda a minha força. O texto que eu quero explorar com vocês essa noite fala de uma entrega total. A vida é dele agora, não é mais minha. O que Deus espera que eu e você entreguemos a Ele não é o seu dinheiro, é tudo. Deus não quer o seu casamento,
Ele quer toda a sua casa, Ele quer toda a sua família, Ele quer todos os seus bens, Ele quer todo o seu coração, Ele quer toda a sua mente, tudo o que você tem, Ele quer que você entregue aonde? Nas mãos dEle, porque é dEle. Há um texto também em Êxodo, capítulo de número 20, você também não precisa abrir, eu vou abrir rapidinho aqui, para a gente ganhar tempo na mensagem. Êxodo capítulo 20 diz assim, que são os 10 mandamentos que foram colocados de Deus para a vida de Moisés e para a nação de Israel, que diz assim, no versículo de número 2 em diante: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Agora no versículo 3 que ele diz: não terás outros deuses diante de mim. O que Deus quer de mim e de você, irmãos? Que nós não tenhamos outros deuses além deles. Vou abrir um parênteses aqui para a mensagem. Tudo que você coloca à frente de Deus na sua vida é uma forma de idolatria. Tudo. Se você ama mais o seu carro do que a Deus, você está tendo outro Deus na sua vida e está idolatrando. Se o seu serviço é mais importante do que qualquer outra coisa, você está idolatrando o seu serviço. Se o seu filho, pais que estão aqui me ouvindo, esse é o bem mais precioso que a gente tem na vida. Mas os filhos não são nossos. Os filhos são heranças do Senhor, mas são de quem? Dele. Se eu coloco o amor pelo um filho mais do que a Deus, eu estou idolatrando. Deus, irmãos, Ele não quer metade de mim ou 90% de mim, Ele quer tudo de mim. E Ele não quer dividir a presença dEle ou o relacionamento dEle com ninguém na nossa vida. É só eu e Ele. Ele fala: não terás outro Deus, deuses além de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Quando Jesus fala, dá a Deus o que é de Deus, Ele está se referindo a isso aqui, é entregar tudo a Ele. Talvez você tenha andado com Deus e não tenha entendido isso de uma forma precisa, de uma forma completa. Deus, irmãos, Ele não quer ser um objeto de sorte na minha vida e na sua vida. Deus não quer ser alguém que eu e você nos encontramos com Ele uma vez por semana, no culto de domingo ou de quinta-feira e assim por diante. Deus quer ocupar o primeiro lugar na minha vida e na sua vida. E Ele não divide a glória dEle com ninguém. Ele só quer a minha vida e a sua vida perante Ele. Às vezes a gente olha para a igreja e vê que nós às vezes criamos tantos ídolos à nossa volta. Tem gente que não está aqui essa noite, porque está em qualquer outro lugar. E quando eu falo qualquer outro lugar, é que não está trabalhando, não está fazendo algo que justifique o não comparecimento dele aqui nesse lugar. A igreja de hoje, do século 21, troca Deus por pequenas coisas. Programação na televisão. Troca Deus por entretenimento. Troca Deus por lazer. Troca Deus por qualquer outra coisa. E Deus está dizendo essa noite: dá a mim o que pertence a mim, é entregar a sua vida totalmente a mim. Pastor, não posso faltar na igreja? Claro que pode, você está entendendo o que eu estou dizendo. Eu preciso de descanso, eu preciso de lazer, eu preciso de momentos onde eu me divirta, onde eu possa me distrair. Mas o fato, irmãos, é que quando eu tenho um relacionamento íntimo, sincero com o Senhor, eu amo estar na presença dEle aqui na igreja e em comunhão com os meus irmãos. Deus, Ele quer tudo na sua vida, Ele não quer metade ou 90%, Ele quer totalmente o seu coração nas mãos dEle. Talvez você não percebeu isso, não é uma parte da sua vida, não é uma parte do seu dinheiro, não é uma parte do seu tempo, é toda a sua vida, é todo o seu dinheiro, é todo o seu tempo, é toda a sua família, é tudo que existe em você. E quando eu falo tudo, a expressão do português está exata, é tudo mesmo.
Nada escapa. Tudo deve pertencer ao Senhor. Sabe por que muitos de nós temos dificuldade de, às vezes, contribuir? Aqui eu falo da parte financeira aqui na igreja, porque a gente acha que o salário que a gente ganha pertence a nós. E eu quero dizer que o salário que eu e você ganhamos vem de Deus para a minha vida e vem de Deus para a sua vida. Sabe o que nós somos, irmãos? Mordomos daquilo que Deus tem dado a cada um de nós. Será que você tem dado tudo ao Senhor? Há um texto em Marcos, capítulo de número 8, abram comigo por favor, agora pode abrir, para você pensar um pouquinho no que eu estou falando. Marcos, capítulo de número 8. No versículo de número 34, Jesus diz assim, Marcos 8, 34. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Aqui está falando que aquele que quer ir até Cristo, ou seja, viver uma vida com o Senhor, deve fazer o quê? E ele está falando para os discípulos dele e para as pessoas que estão à sua volta. Ele diz: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Sabe o que isso está dizendo? Que Deus, Ele quer ocupar o primeiro lugar no nosso coração. Irmãos, diz a física que 2 corpos não ocupam. Fala, Mateus, que você é o meu ajudador. Não diz isso na física, Mateus? É na física mesmo, não é na química? Na física. 2 corpos não ocupam o mesmo espaço. Isso é bem verdade. No nosso relacionamento com Deus, isso é muito verdadeiro também. Quem deve estar no controle, ou é Deus, ou sou eu. Não dá para 2 governarem. Cachorro que tem 3, 4 donos, ele passa fome, dona Tereza? Você acha que não? Ou ele vai morrer de fome, ou ele vai engordar. Porque um pode chegar e falar assim: eu acho que o Samuel não deu a ração. Enche o pote de ração. André pode chegar e falar assim: eu acho que... Ou Samuel chega, André não deu, e enche o pote de ração. Ou é um, ou é outro que serve. Não dá 2 seres ocuparem os mesmos espaços. O que Jesus está dizendo com essa palavra é: ou eu reino, ou você reina. E aí que pega, gente, que é o ponto X aqui da palavra. Porque nós, muitas vezes, colocamos nós mesmos no trono da nossa vida. E o trono não é nosso, o trono é de Deus. Sabe por que às vezes é difícil da gente fazer algumas coisas para Deus? Porque ainda o nosso eu está sentado no trono do primeiro lugar da nossa vida. A gente não entendeu o que é negar a si mesmo. A geração de crentes que nós temos hoje, eu me incluo nela, é uma geração que só quer receber, mas não quer negar a si mesmo e carregar a sua cruz. Se a nossa igreja tivesse uma mensagem apelativa, dizendo: olha, vem para Jesus que o negócio vai estourar a boca do balão, talvez a gente já teria alugado ou comprado um outro prédio. Porque as pessoas não querem ouvir essa mensagem de que eu tenho que negar a mim mesmo, pegar minha cruz e carregar e seguir a pessoa de Jesus. Quando Jesus fala: dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, Ele está pedindo a sua vida, Ele está pedindo a minha vida. Irmãos, eu lembro que na igreja, num passado não tão remoto assim, as pessoas entendiam melhor o que é negar a si mesmo. A família da minha avó, eles tinham 8 filhos. 8 filhos. E de domingo a minha mãe fala, eu não era vivo, claro. Minha mãe fala que o meu avô, junto com a minha avó, eles pegavam os 8 filhos, iam para a escola dominical, que não começava 9, 9h30,
provavelmente começava às 8 horas da manhã, eles passavam praticamente a manhã inteira na igreja, e à tarde, você fala, não, à tarde foram para o clube, foram para o sítio nadar, pescar, foi fazer qualquer outra coisa. Não, sabe o que eles faziam? Eles pegavam as crianças, 8 filhos, e eles iam para o presídio, fazer culto dentro das cadeias que tinham ali na região de Penápolis. Não estou dizendo que a minha família é perfeita, não, porque não tem família perfeita. Eu estou dizendo que o negar a si mesmo é isso. É muitas vezes abrir mão de um descanso, abrir mão de um lazer, para fazer aquilo que Deus quer fazer através da sua vida. A igreja hoje, como eu disse, ela quer muito ser servida e servir pouco. Sabe por quê? Porque o trono do nosso coração, quem está ocupando não é Deus, e sim eu mesmo e você que está ouvindo essa mensagem. Gálatas capítulo de número 2, versículo de número 20, acompanhe comigo aí. Você pode questionar, mas pastor, hoje está difícil de entrar nas cadeias, nas prisões para pregar. Concordo, mas não é impossível de fazer esse trabalho, não é impossível. Você pode fazer um cadastro e a qualquer momento, qualquer crente, com uma carta de uma igreja pode entrar dentro de um trabalho de presídio, ou faz uma capelania e vai servir com qualidade ao Deus que morreu por você na cruz do Calvário. Capítulo 2 de Gálatas, no versículo 20, Paulo diz assim: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo está dizendo agora, e eu quero que você pense nisso, ele está dizendo que agora ele não vive mais. Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Paulo está dizendo, olha, eu entreguei a minha vida, e a gente fala muito disso e vive pouco isso, eu entreguei minha vida para Jesus. Ele está dizendo, olha, já não sou eu mais quem vive, há um Senhor sobre mim agora. O pastor Daniel veio aqui na sexta-feira no encontro de casais, e ele nos fez lembrar do que é ser cristão. A ideia, quando Jesus ensinou, falou que chamou seus discípulos de cristãos, a ideia era pequenos cristos, pequenos Jesus, pessoas que iam replicar e viver exatamente aquilo que Jesus viveu, enquanto pessoa, enquanto homem aqui na terra, como eu e você vivemos. Está dando para entender a dimensão de onde Deus quer te levar essa noite? Não é a minha vida mais, irmãos. Isso eu vivo há 12 anos, né? Tem pastores aqui, vocês vivem a mesma coisa. Às vezes eu tenho a impressão de que Jesus colocou algemas sobre mim, e a única coisa que me resta é ser pastor. E às vezes eu entro em crise com isso. Falo, Deus, mas eu não posso fazer outras coisas? Ele fala, filho, esse é o meu chamado para a sua vida. Ser cristão é ser pequeno Cristo, é não ser mais o Fernando agora vivendo, não mais a minha vontade, não mais o meu querer, mas agora a vontade do meu Senhor. Eu sou escravo dele. A gente não gosta de ouvir essa expressão, né? Nós somos escravos de Jesus. Ele nos comprou com o precioso sangue dele na cruz do Calvário. E quando nós temos uma dimensão disso, Paulo diz, olha, eu não vivo mais, agora é Cristo que vive em mim. E é interessante, né, irmãos, que Paulo foi o maior apóstolo, missionário, pastor que já pisou aqui sobre essa terra. Homem que morreu decapitado, nos ensina que não era ele mais quem vivia, mas era Cristo que estava vivendo a vida dele aqui na terra. Agora eu quero dar 2 exemplos aqui de pessoas que não entenderam isso. O primeiro deles, eu quero que você abra a Bíblia comigo em Gênesis, capítulo de número 4. Vamos lá, Gênesis capítulo de número 4. O grande problema é não entender o que é que nós devemos dar e fazer a Deus. Capítulo 4 de Gênesis conta a história de 2 homens que eram filhos de Adão e Eva.
que era Abel e Caim. No versículo de número 2 diz assim: depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Até aqui os irmãos entenderam. Então, Adão e Eva tiveram Caim e tiveram Abel. O primeiro, que era Caim, ele era lavrador, ou seja, ele cuidava das coisas da terra, plantava, colhia e tinha lá o seu ganho através disso. E fala que Caim, ele pega um fruto da terra e ele dá de oferta ao Senhor. Até aqui tudo bem? No versículo de número 4 diz: Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Segura aqui agora, olha para mim. O primeiro é lavrador. Só que o primeiro fala, que é aqui Caim, que ele pegou uma oferta e ele deu ao Senhor. O segundo, ele já é outra história. Diz que ele tomou das primícias do seu rebanho e da gordura deste também ofereceu a Deus. Qual é a diferença? Caiu meu óleo aqui, pode ficar tranquilo. Qual é a diferença da oferta de um e do outro? Se a gente correr o texto sem tomar atenção devida, a gente fala: Deus não gostou da oferta que Caim deu porque era da terra. Deus ele recebe só o que é sacrifício de animal e assim por diante. Mas eu quero pensar além disso, porque ocorre uma palavra aqui chamada primícias. Existia uma lei em Israel, que era a lei das primícias, que todas as vezes que alguém plantasse alguma coisa ou tivesse renda através de um gado, do seu trabalho, a primeira parte daquele ganho, ele tinha que oferecer a quem? A Deus. Isso é primícia. Então vamos supor, o pastor Zé Roberto planta uva, e aí na colheita da uva, ele vai pegar na primeira colheita, dos melhores frutos que produziu ali a sua vinha, correto? Engenheiro agrônomo da sua vinha. Ele pega os melhores frutos e ele não vai usufruir deles. Ele vai dar a Deus. Entenderam isso? Nós não vemos Caim fazendo isso. Dá a entender que ele pega algumas coisas ali da terra e oferece a Deus talvez de qualquer jeito. E aqui está a diferença, irmãos, que o coração de Caim não era todo do Senhor igual deve ser. Dar a Deus o que é de Deus. A partir dessa palavra que Deus deu a mim no começo de fevereiro, eu fiz um compromisso, eu vou abrir para vocês aprenderem também com isso, porque é um princípio bíblico. Ouvindo o pastor Luciano Subirá, ele falou da oferta de primícias. Eu, como tenho meu salário fixo todo mês, o que são, ou o que é a primícia? Eu pego 30 dias corrido e divido o meu salário por 30. Eu vou ter a diária, de quanto eu ganho por dia. Esse ganho meu diário, a partir de fevereiro eu comecei a dar ao Senhor. Por quê, pastor? Que você quer ficar rico? Não, porque eu quero ser abençoado por Deus. Ficar rico é consequência de trabalho, a gente confunde isso. Eu não quero ser rico, eu quero ser próspero. Ter a bênção de Deus em casa, ganhando pouco ou muito, mas sendo abençoado pelo Senhor. Isso eu estou falando de oferta de primícia, não estou falando do meu dízimo. Eu fiz um compromisso com Deus e falo assim: será que Deus não merece um dia do meu trabalho que eu entregue a Ele aqui na igreja? Irmãos, às vezes a gente vê tanta mesquinharia no nosso meio, avareza. Para quê, irmãos? A morte vai chegar na sua vida, literalmente. Você está vivo, um dia você vai morrer. E tudo que nós adquirimos na terra vai ficar aqui na terra. Como diz o slogan, né, daquela marca famosa de negócios que tem aí no mercado no Brasil,
Desapega. Desapega. Ah, pastor, mas vai fazer falta. Porque às vezes a sua primícia é R$100. Você ganha 3 mil por mês, né? Dá R$100 por dia. Vai fazer falta esses R$100. Você acha mesmo que vai fazer falta? Se você acha, irmãos, a sua fé ainda precisa ser fortalecida no Senhor. Você precisa entender que é uma entrega total ainda que você precisa dar e fazer ao seu Deus. Eu não sei como vai ser os meses daqui em diante do ano de 2019. Eu vou lutar para que todo mês eu separe minhas primícias, o meu dízimo e dou ao Senhor. Irmãos, em 20 e poucos dias que eu tenho orado, eu tenho visto tantos milagres acontecer na minha vida. Alguém se lembra daquela vez que eu falei aqui num culto de quinta, que eu estava com um problema de um produto que eu comprei pela internet? Você se lembra? Dá um sinalzinho para a mão, só para eu ver quem estava aqui. Beleza. Sabe o que aconteceu? Eu fui no Procon, orientado pela Jéssica, e fiz uma notificação à empresa. A empresa devolveu o dinheiro para mim, e ainda o produto que eu comprei, ela falou, você pode ficar com ele sem pagar nada. Eu ganhei 2 vezes numa compra que eu fiz. Sabe por quê? Porque Deus conhece o nosso coração. Podia ter dado errado também, mas Deus conhece o nosso coração. Quando eu liguei lá no lugar onde eu comprei o produto, eu disse, olha, vocês devolveram um dinheiro errado. Não, senhor, tá, pode ficar, não está errado nada. Eu disse, está errado. Irmãos, alguém estorna um valor no seu cartão de crédito? Se estornar, você me empresta o seu cartão que eu vou viver com ele, felizes para sempre. Ninguém faz isso. Você compra um produto, o risco é às vezes de cobrar até 2, 3 parcelas a mais. E eu devolvi, descansei em Deus, orei, fui atrás do meu direito e Deus me abençoou com o dinheiro e ainda recebi o produto de graça. Foi um presente que Deus deu a mim e a Ana, porque Deus conhece a intenção do nosso coração. Entrega tudo a Deus. Tem muita gente que tem medo. Já viu criança quando está na beira da piscina e o pai fala, pula filho? Alguns, né Juninho? Alguns, igual os filhos do Juninho Spagnolo, pula já de cabeça, vai que é uma loucura. Mas outros falam assim, não pai, eu não sei nadar. E tem crente assim também. Deus falando, entrega tudo. E a gente fala, mas eu não sei nadar. Entrega, se joga. Pula que eu estou aqui para te socorrer, para te sustentar. Vinde a mim você que está cansado, sobrecarregado, eu vos aliviarei. Jesus está dizendo para nós, vem, pode vir. Pode ficar tranquilo, entrega a sua vida a mim. Você não vai perder. E a gente fica, será que eu pulo? Será que eu me entrego? Será que eu não me entrego? Deus está falando essa noite, entregue tudo a mim. Entrega tudo a Ele. Sua casa, sua família, seus filhos, seu casamento, não importa. Suas finanças, seu trabalho, entregue tudo a Ele. Deixa Ele ser Deus na sua vida. Ah, pastor, não vai faltar nada? Às vezes vai. Mas Deus vai suprir as suas necessidades, Ele vai estar com você. Quando faltar, Ele vai dizer, filho, eu vou estar aqui do seu lado, te sustentando, te fortalecendo, te guiando nesses momentos difíceis da vida. Porque Jesus prometeu não uma vida fácil, irmãos. Ele disse, vocês vão ter aflição no mundo, mas tem de bom ânimo, porque eu venci essas coisas do mundo. O grande problema é que nós muitas vezes estamos igual essa criança dizendo, pulo ou não pulo? Nessa noite que você possa pular e se entregar totalmente nas mãos do Senhor. Eu sou pastor há 12 anos, nunca tive um salário meu atrasado, e nunca a igreja ficou devendo nada para ninguém. Porque eu sou bom? Não, sou miserável, pobre, cego, nu, totalmente dependente de Deus, porque Deus é bom, porque Deus cuida, porque Deus faz a obra, porque Deus levanta pessoas, porque Deus move corações. Deus incomoda um que é ímpio para te abençoar. Deus levanta alguém para falar, olha, vou te ajudar nisso. Ele é Senhor das nossas vidas e não nós somos senhores das nossas vidas. Um outro texto também que tem é o do jovem rico. Abra lá rapidinho, em Marcos capítulo 10. Então Deus rejeita a oferta de Caim, porque ele não deu tudo. Ele não deu o melhor para ele. E o texto de Marcos 10 é um outro exemplo disso.
esse texto aqui à tarde, enquanto eu lia, eu tentei entrar dentro da história para ver o que Jesus tratou no coração desse jovem rico. Porque o jovem rico chega com uma pompa diante de Deus, dizendo assim para ele, diante de Jesus, melhor dizendo, desculpa. Versículo 17 de Marcos 10. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus já dá aquela paulada básica dele e fala assim: Por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Jesus conhece o coração. Se alguém chega ajoelhado diante de nós, a gente fala: Nossa, que honra, né? Jesus está dizendo: Não, filho, bom só há um, e é Deus que está no céu. Sabes os mandamentos? Desculpa. Então ele diz: Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então o jovem respondeu, jovem rico: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Se a história parasse aqui, você iria pensar o quê? Beleza, esse é o padrão de crente, esse é o padrão de um cristão verdadeiro. O cara faz tudo, obedece os mandamentos, dizimista, ofertante, está todo domingo na igreja lá de Atos dos Apóstolos, está de casa em casa orando, fazendo tudo. Religiosamente ele estava tinindo. Só que Jesus está conversando com ele, não eu e você. Jesus fala assim: beleza, você é fera mesmo, hein, cara. Ele diz assim então, fitando os olhos, o amou e disse: só uma coisinha te falta. A coisinha por minha parte aqui, tá, gente? Vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Eu queria estar lá para ver a cara desse jovem rico, pastor Marcos. Que ele falou assim: eu faço tudo, mas ele faz tudo o que ele achava que devia fazer. Porque o coração dele aqui mostra que não era todo do Senhor. E Jesus sabe disso. E com amor Jesus falou: então, você que é jovem, rico, Deus prosperou a você, você pega o seu tesouro e você vai vender tudo e dar aos pobres. Se fosse você nessa história, o que você faria? Se fosse eu nessa história, será que eu venderia? Duas coisas que eu tenho, o carro e a moto. Será que eu venderia o carro e a moto e falaria: vou entregar tudo nas mãos do Senhor? A palavra de Deus fala, a Bíblia fala que esse jovem, ele porém contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Esse jovem não entendeu que as propriedades que ele tinha pertenciam a quem, gente? A Deus. Tudo é dele, nada é nosso. Fazendas, terras, tudo é de Deus. Na reunião distrital que nós tivemos em janeiro, foi um mestre lá, um pastor, dar uma aula, e ele disse isso exatamente, com essas palavras: Deus é dono de todas as riquezas desse mundo. Tudo é dele. Se olha para tudo aqui, gente, é dele. Sabe o que é dele? Porque a gente não leva nada depois da morte daqui. Tudo é dele. Tudo é dele. Esse jovem não entendeu que não bastava ele cumprir as regras. Era preciso se entregar totalmente ao Senhor, dono de todas as coisas. E talvez é isso que está faltando para você. E está faltando para mim. É claro, irmãos, que Deus não está falando para você vender sua casa, tá? Pode ficar tranquilo. Nem vender seu carrinho que você trabalha com ele todos os dias. Não é isso que ele está falando. Ele está falando de uma entrega total a Ele. Se for preciso, eu vendo. Quantos pastores que a gente não conhece que dá carro, que dá casa para construir uma igreja, para ver um trabalho crescer. Tudo é dele. Pastor Luiz Henrique, quando ele começou o trabalho em Rio Claro, começou em prédio alugado. E para quem conhece o pastor Luiz Henrique, ele é um homem empreendedor, de natureza mesmo, né, pastor Zé Roberto? O pastor Marcos também conhece. E eu lembro que ele tinha, naquela época,
como que chamava? Ômega. Não é essa canção, né? Alfa e Ômega que nós cantamos aqui. Aquele carro Ômega, lembra daquele carro Ômega? Era uma piruona, a gente olhava e falava, só rico tinha aquilo. E ele tinha uma daquelas. E ele tinha feito uma negociação para comprar, de sair do prédio onde ele estava, de um outro prédio maior. E eu lembro que naquela época, ele abriu mão do carro que ele tinha, da casa que ele tinha, e ele enfiou tudo na igreja a qual ele pastoreava. E detalhe, gente, na igreja do Nazareno, o prédio não fica no nome do pastor, nem da tesoureira da igreja. É da igreja do Nazareno. Não é igual alguns canais de TV que a gente vê que o fazendeiro diz assim, ó, tudo da igreja. Mas quem está a igreja está no nome de quem? Ou, né, a fazenda está no nome de quem? Do fazendeiro, do dono, que é o pastor. Na igreja do Nazareno não. Se eu amanhã colocar um carro aqui, uma moto, uma casa, não vai ficar para mim como herança, porque não é alienado que fala, né, mas a proprietária é a instituição chamada Igreja do Nazareno, não é nada nosso aqui. Homens que entenderam, disseram, tudo é de Deus. Então, o carro que eu ando é dele. Estou precisando vender, eu vendo para suprir uma coisa que é da obra dele. Isso é entrega. Um outro homem, e agora 2 exemplos que eu quero dar a vocês aqui. O primeiro deles está em Gênesis 22. Já estou quase indo para o final da mensagem aqui. Tudo é de Deus. Abraão entendeu isso, porque em Gênesis 22, versículo de número 12, antes de eu ler aqui a palavra, vamos só recapitular a história. Deus fez uma promessa a Abraão no capítulo 12, disse, olha, você vai ser pai de uma grande nação, as famílias da terra serão benditas através de você, e onde você for eu vou estar contigo, vou ser o seu Deus, tudo vai prosperar na sua vida, Abraão, beleza. Só que chegou o dia do teste, da prova disso, para ver que grau o coração de Abraão estava 100% nas mãos de Deus ou não. E aí, para encurtar a história, diz que Deus pede o que para Abraão? O filho da promessa, que é Isaque. Deus deu o filho, depois que esse filho cresceu, já estava ali na adolescência, na juventude, ele chega para Abraão e fala, a vida está boa, está tranquilo, você já é pai, que eu cumpri o que eu prometi para você, só que tem um porém, eu quero que você ofereça o seu filho como sacrifício e oferta para mim. A conversa estava boa, o filho estava uma bênção, só que tinha prova, se o coração era todo de Deus ou não, e ele fala, então você vai me dar o seu filho em oferta. Abraão, sem titubear, ele faz o quê? Ele prepara a lenha, coloca ali sobre um cavalinho, uma mula, pega um funcionário dele, pega o seu filho, e agora eles sobem até o monte que Deus havia falado para eles subirem. E vocês sabem da história aqui, não preciso contar inteira. E a Bíblia fala que na hora em que eles chegam na montanha, ele deixa o servo dele ali, sobe com o seu filho, ele faz o que era para fazer ali, para oferecer o sacrifício, que era o filho, faz ali o altar, coloca o menino sobre o altar, e a Bíblia fala que quando ele pega o cutelo para matar o seu próprio filho, vem uma voz do céu dizendo assim, no versículo 11, mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, Abraão, Abraão. Ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Que palavra para mim e para você essa noite. Abraão entendeu, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O filho que Deus deu a Abraão era de quem, gente? Era de Deus. E ele diz, entrega a mim. Ele falou, eu entrego. A hora que ele vai matar, Deus fala, não precisa matar, porque agora eu sei que o seu coração teme a mim. Se fosse eu escritor, eu ia colocar assim, agora eu sei que o seu coração é todo meu, não há reservas nenhuma, até a promessa, que era aquilo que você desejava, aquilo que você queria, você entregou nas minhas mãos. E por fim, eu quero contar a história de uma mulher, para não dizer que eu sou machista,
Só falei de homem, né? Vamos terminar com uma mulher aqui. Marcos capítulo 12. Vamos lá. Vou terminar com essa palavra aqui. Glória a Deus pela mulher? Ah, então tá bom, isso aí. Glória a Deus mesmo pelas mulheres. Ai de nós homens se não fossem as mulheres. Vamos lá, gente. Capítulo 12, versículo 41, eu vou terminar aqui essa mensagem. Versículo 41. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Então vamos pegar a cena aqui. Jesus está sentado ali, na frente do gasofilácio. O gasofilácio é aquele objeto de madeira ou de acrílico, seja lá que material for, que fica na frente, normalmente das igrejas, e é onde as pessoas colocam seus dízimos e as suas ofertas. E essa cena talvez até engraçada, né? Eu não gosto de ver ninguém dando aqui, mas Jesus queria ver aquele dia. E ele sentou na frente do gasofilácio e ficou ali. Aí vem os ricos e começaram a colocar aquele bolo de dinheiro, dona Tereza. E põe dinheiro, os discípulos falaram, nossa, hoje nós vamos sair numa churrascaria depois para comemorar esse tanto de dinheiro que esses ricos estão trazendo. Porque era muita oferta. E a Bíblia fala que eles iam lançando, estava lançando mesmo, ali o dinheiro. E os ricos estavam depositando grandes quantias. Gente, grande quantia, tá? Não era pequena. Talvez 2, 5, 10, 15, 20 mil reais eles estavam depositando ali. E Jesus vendo, olhando todo o acontecimento ali no culto. E versículo 42 diz, vindo porém uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. Esse 1 quadrante aqui, gente, é coisa de centavos, não é nada. Vamos lá. E chamando os discípulos, disse-lhes, em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. Aí eu fico pensando, Pedro ouvindo isso, não o Pedro nosso aqui, o Pedro de lá. Ele deve ter falado, o senhor está de brincadeira, né? Porque Pedro andou na água, Pedro é Pedro, gente. Só a Ju que sabe que é ter Pedro na vida. E algumas mães aqui. Ele olhou e falou assim, o senhor deve estar de brincadeira. Até agora um monte de rico veio depositando grande quantia. Como que essa mulher que dá 2 moedas de centavos ali, o senhor fala que ela deu a maior oferta da noite? Lembra que Deus não olha o quê? A aparência. Deus olha o coração. Lembra de Caim e Abel, que eu estava falando no começo? Talvez Caim pegou dos restos, falou, vamos depositar ali? Porque, irmãos, quando você é rico, dar uma oferta é fácil. Vou dar hoje R$1.000 para abençoar a igreja. Quando você tem, não vai fazer falta para você. Desculpa aqui a honestidade que eu estou sendo com vocês, honesto. Não faz falta. Tem gente daqui da nossa igreja que pode dar uma oferta grande e amanhã a vida dele vai continuar a mesma. Ele vai continuar saindo, vai continuar comprando, vai continuar consumindo. O pobre não, né? O pobre dá uma oferta grande e fala, nossa, como que eu pago minhas contas no outro dia? Mas o rico não, e Jesus percebeu isso. Porque ele fala assim, todos eles ofertaram do que lhes sobrara. Era sobra. Como eu disse, para alguns, às vezes dá uma oferta que não mexe no orçamento familiar, financeiro. E que você possa continuar assim, dando e abençoando a nossa igreja. Não estou pregando contra isso. O que eu estou dizendo é que Deus, Ele vê o quê? A intenção do nosso coração. E Ele diz assim, porém essa mulher da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Eu quis encerrar a mensagem com essa mulher aqui, gente, porque talvez aos nossos olhos, essa mulher ia passar por desapercebida.
ou desapercebido, melhor dizendo. A gente olhar e falar, isso aí não vai nem, a hora que a Monique contar lá, vai dar mais trabalho de contar moeda do que nota. E Jesus olha diferente, ele fala, essa mulher deu tudo o que ela possuía. Essa mulher deu todo o seu sustento. É o mesmo que você pegar, só para você entender, todo o salário que você ganha e ofertar aqui na igreja. Você tem a fé desse tamanho? De falar, tudo que eu tenho, que eu possuo é pouco, mas eu vou dar de coração ao Senhor. Certa vez eu ouvi um pastor, talvez tenha sido o pastor Manuel, que o que sustenta essas ofertas aí, o que sustenta construção de obras, de igrejas, de creches, o pastor está aqui também para não deixar eu mentir, não são as ofertas dos ricos, muitas vezes são das viúvas pobres. O pastor Jeremias Pereira uma vez falou que, aliás, o Jorge Linhares, que ele construiu a igreja dele com oferta de viúvas pobres da igreja. Mulheres que eram donas de casas e que tinham renda baixa, que trazia fielmente os seus dízimos e as suas ofertas. Eu não estou pregando contra a riqueza. Eu estou pregando sobre quem ocupa o primeiro lugar no nosso coração. Se é Deus ou as riquezas. Essa mulher simples, pobre, dá tudo o que ela tem. Jesus fala, essa mulher deu a melhor oferta da noite. Porque ela entendeu que tinha que dar a César o que era de César e a Deus o que era de Deus. Feche seus olhos que eu quero orar por você essa noite. Você tem entregado ou já entregou 100% do seu coração a Deus? Eu não preguei essa palavra, irmãos, para tirar oferta nenhuma essa noite aqui. Não foi a minha intenção. A minha intenção não foi mexer com você para você entregar grandes quantias aqui. Não foi essa a minha intenção. A intenção da palavra é que você pense que lugar que o Senhor tem ocupado no seu coração. Está acima daquilo que você dá aqui de oferta, de dízimo, do seu trabalho aqui na igreja. É acima, é bem acima daquilo que nós temos dado e ofertado ao Senhor. Hoje é noite de você se colocar diante de Deus e refletir sobre Ele é Senhor mesmo da sua vida. Se hoje Deus pedisse algo para você, que vai te custar, você daria a Ele? Um dia, o rei Davi, ele tinha que oferecer uma oferta ao Senhor para que uma praga cessasse sobre o reinado dele, sobre Israel. E ele chega até o dono da terra, onde ele queria ofertar aquele sacrifício a Deus. Ele fala, olha, eu quero comprar essa terra aqui e eu quero oferecer um sacrifício ao Senhor, na sua terra. E o dono da terra, talvez pressionado por Davi ser rei, ele diz, olha Davi, eu dou essa terra para você, e você pode ofertar a sua oferta, o seu sacrifício a Deus. E Davi falou algo extraordinário, que está dentro daquilo que eu estou pregando aqui essa noite para nós. Ele diz assim, eu não vou oferecer nada ao Senhor que não me custe alguma coisa. Davi era rico, gente. Davi tinha poder, Davi tinha influência, mas ele não usa de nada daquilo que ele tem para oferecer aquilo que Deus havia pedido a ele. Ele fala assim, se for para fazer para Deus, eu quero que custe, eu quero sentir, eu quero saber que foi com sacrifício que eu fiz isso a Deus, para que Ele saiba que Ele é Senhor na minha vida. Talvez o que está faltando em mim, em você, é isso. É sair do trono
e colocar Deus no centro e no trono do nosso coração, da nossa vida. Amém. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego o meu viver por amor a ti, meu rei. Meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu canto essa canção de entrega a ti, Jesus, e o que o mundo dá eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a ti, teu nome dá louvor, sentir tua alegria, partilhando tua dor. Diga isso ao Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Amém. Se você quiser fazer a sua oração comigo, feche seus olhos e faça a sua oração. Senhor, nós entregamos tudo o que somos nas tuas mãos essa noite. Eu entrego os meus bens, eu entrego a minha família, os dons que o Senhor me deu, os talentos que o Senhor me deu, eu entrego a ti essa noite. Eu entrego a ti, Senhor Deus, os meus bens materiais, meu salário, eu entrego a ti meu casamento, eu entrego a ti o trabalho das minhas mãos, eu entrego também a ti, Senhor, os meus sonhos, eu entrego a ti os meus desejos, as minhas vontades, eu entrego, Senhor, nas tuas mãos tudo aquilo que eu desejo um dia ter na vida, eu entrego nas tuas mãos. Eu entrego, Senhor, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu entrego porque eu sei quem é o Senhor na minha vida. Eu entrego porque eu sei do lugar que o Senhor me tirou. Eu entrego porque não há outro Deus além de ti. Eu entrego porque eu entendo a palavra que diz: para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Eu entrego porque eu sei que o Senhor Jesus não poupou os sacrifícios, Ele não poupou a sua própria vida para se entregar por nós naquela cruz do Calvário. Eu entrego, Senhor, porque eu sei a quem eu sirvo, eu sei quem é o Senhor da minha vida. E eu peço a Deus para que o Senhor também coloque isso no coração dos meus irmãos que aqui estão. Não importa o tempo que nós frequentamos a igreja, não importa o tempo que nós caminhamos com o Senhor, nessa noite o Senhor pede toda a nossa vida. O Senhor quer governar, o Senhor quer reinar, o Senhor quer controlar todo o nosso ser. A Ti entregamos a nossa vida essa noite. Você que ouviu essa palavra ainda com os olhos fechados, que ainda não entregou a sua vida para Jesus, repete comigo essa oração dizendo: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida, eu entrego o meu coração a Ti essa noite.
Eu acredito que Jesus veio em carne, morreu pelos meus pecados e está assentado à destra de Deus Pai e intercede por mim aqui na terra. Senhor Jesus, faz morada em meu coração e escreve o meu nome no livro da vida. Ó Deus, confirma essa oração que foi feita. O Senhor conhece as intenções, o Senhor conhece o que está por trás das nossas palavras, e a tua palavra diz que aquele que confessa e crê será salvo por ti, Jesus. E é isso que nós fazemos essa noite. Como o apóstolo Paulo disse: não mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, para a glória do Senhor. Amém. Se coloque de pé, eu vou encerrar já o culto. Eu quero que você saia daqui revendo a sua vida, revendo o seu relacionamento com Deus, com as pessoas, com a igreja a qual você faz parte. Reveja, irmãos. Talvez você tenha sido igual esse jovem rico, que estava fazendo tudo, achando, e Deus falou: beleza, então você entrega tudo que você tem, dá aos pobres, vem e me segue. Reflita, Deus tem uma obra extraordinária para fazer na nossa vida e através das nossas vidas. Amém? Erga suas mãos aos céus. Pai, obrigado pela tua palavra, por esse culto tão maravilhoso que nós tivemos aqui, onde o Senhor nos exortou para que possamos rever o nosso relacionamento contigo, e nos questionou se nós temos dado a Deus o que pertence ao Senhor. Despede agora o teu povo com essa palavra no coração, em paz, em segurança, e que o amor do Pai, a graça redentora do Filho e as consolações do Espírito Santo sejam sobre a tua igreja hoje, para todos sempre. Amém e amém. Não vá embora sem cumprimentar quem está ao seu lado. E uma ótima semana a todos, em nome de Jesus. Eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti.